Bom, agora vai. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como que vocês estão? Acho que já estão ao vivo aqui. Depois me dá o ok aí se vocês estão nos vendo, ouvindo, se tá tudo certo. Enquanto vocês vão falando, vou fazer uma breve introdução aqui. A aula de hoje sobre o que nós chamamos de operação imperdível. Aqui dentro da Sociedade dos Traders, a gente sempre usa esse termo para operações que tem que fazer. Operações que você que lê fluxo, operações que você que está junto com a gente não pode de jeito nenhum deixar de fazer, que são operações muito claras para quem tem a leitura de fluxo. E, obviamente, essas operações claras são operações que a gente consegue fazer dinheiro de uma maneira, digamos assim, não vou falar simples, mas de uma maneira clara e óbvia. Então, depois vocês vão ver um pouquinho, a gente vai falar. A galera que estava operando junto com a gente pegou essa operação por vários dias seguidos. Então, vão chegando por aí. Deixa eu dar uma boa noite para todos vocês que estão aqui na área. Hoje, tá? A aula de hoje já já eu faço a introdução mais com afincos aí, mas a figura especial da aula de hoje vai ser o Júlio. Então, eu vou deixar ele dar um oi, boa noite para vocês. Depois a gente vai batendo um papo aqui antes de começar de vez o assunto da aula. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece aí, eu sou o Júlio, prazer. Vamos lá para mais um dia de aula aí da Sociedade dos Traders. Vamos até começar perguntando. Quero saber aqui no chat quem conhece o Júlio, pessoal que está aqui no chat. Quem conhece, quem não conhece. Que aí eu já vou, faço uma apresentação também para vocês. E já avisando a todos, quem está por fora aí e não sabe, toda quarta-feira nós temos aula ao vivo aqui neste canal do YouTube. Então, aproveitem a excelente oportunidade de poder vir tirar dúvidas, conversar, trocar uma ideia. Toda aula tem um tema diferente, tem aulas que têm temas de aula prática, como vai ser o de hoje, replay de mercado, operação na prática mesmo, passo a passo da operação, enfim, mostrar para vocês ali o racional dessa operação. Tem aulas mais teóricas, tem aulas de planejamento, tem aulas de leitura de fluxo em si, o que é, como fazer, ferramentas, agilidade operacional, como foi a última, plano de trade, como sair, como fazer uma transição de carreira. Então, são diversos os temas das nossas aulas aqui. É muito importante, muito bom que vocês estejam ao vivo para a gente poder já ir tirando as dúvidas. Toda aula a gente para, lê as dúvidas, responde, conversa. Então, vocês que estão aqui, ó, tô vendo o nome de todo mundo, vocês que estão aqui ao vivo têm essa vantagem. Então, aproveitem, interajam, manda mensagem no chat, pergunta, porque o bom das nossas aulas ao vivo é isso. Outra grande vantagem de vocês, que vocês estão tendo aqui nessas nossas aulas ao vivo, são aulas de conteúdo denso mesmo, conteúdo que geralmente a gente dá em curso, em eventos. Estamos realmente preparando toda semana um conteúdo de alto nível para vocês. Então, essa é a ideia, essa é a nossa última live. Tô um pouquinho rouca, inclusive, eu tava em evento essa semana, acabei ficando um pouco rouca, não estranhei a voz. Mas essa é a nossa última aula de 2025. A gente vai ter um recesso aí entre Natal e Ano Novo e voltamos em 2026, tá? Então, na primeira quarta-feira de 2026, já estamos de volta toda semana aqui, bate horário, bate local, quarta-feira às 19h37. Eventualmente, se por algum motivo muda o horário ou o dia da live, horário nunca muda, não, na verdade. Às vezes teve uma semana que a gente mudou de quarta para terça, a gente avisa com antecedência, então acompanhem a gente, se inscreve no canal que a gente avisa, esteja lá no Instagram também, quem tem Instagram, para estar aí sempre acompanhando as novidades. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem conhece. Não conheço, conheço o meu mentor, ó, Vinícius aí, meu mentor. Opa, conheço, muita gente boa. É, conheço do suporte, da ajuda que ele dá. Então, vamos lá. Seguinte, vou fazer uma introdução aqui para vocês conhecerem um pouco mais o Júlio. O Júlio já está com a gente aí, ó, há muitos anos. Começou como, na verdade, o Júlio é meu amigo de muitos anos, tá? Já vou avisar aí pra quem não conhece. Nós somos amigos aí já de mais de uma década, né? Quanto tempo já? 2013, né? 2012. É, 2012. 13 foi faculdade, 2012. Então já aí há 13 anos que nós somos amigos já há muito tempo. E aí eu comecei a operar. A gente começou a ver sobre day trade, inclusive, numa época bem próxima, por conta de um outro amigo nosso que operava. E aí o Júlio foi.
viu com ele um pouco, eu também. Depois a gente acabou seguindo caminhos diferentes, o Júlio seguiu um outro caminho, eu resolvi realmente começar a operar. E aí depois ele veio operar também, fez o curso, começou a operar, operou um tempo, depois veio fazer parte da equipe da Sociedade dos Traders como monitor ali no Vivendo de Ações, se tornou depois uma figura muito importante aí junto com a gente, um excelente leitor de fluxo. O Fred fala, inclusive, que o Júlio descobre coisas que nem a gente descobre, então tem uma capacidade de leitura de fluxo aí até diferente da gente, melhor em alguns pontos. Descobrimos padrões de robôs novos, porque ele descobriu, descobrimos operacionais novos também, tem formas diferentes de operar. Júlio hoje toca a sala ao vivo da Sociedade dos Traders e também é mentor na Sociedade dos Traders. Então, o Vinícius comentou aí, né? Meu mentor, a gente tem um processo de mentoria aí com alguns alunos. Então, vocês estão em excelentes mãos. Inclusive, ele vai dar essa aula hoje porque quem mais pegou essa operação foi o Júlio e o Eduardo. Para quem está na sala ao vivo junto com a gente ali na mentoria, são os dois monitores, mentores ali da Sociedade dos Traders, estão todos os dias operando ali junto com a turma na sala. Eles que mais pegaram essa operação, que viram do início ao fim, que viram acontecer todos os dias. Eu não estava na tela todos os dias que teve esse padrão. Então, eles mais do que ninguém têm propriedade para falar sobre essa operação para vocês, passar o passo a passo. E aí, antes de eu passar a palavra para o Júlio, para ele começar a conversar com vocês e trazer a operação aí, uma última introdução para quem perdeu o iniciozinho. Nós vamos falar hoje, gente, sobre operação de oportunidade. O que é operação de oportunidade? Operações que não necessariamente são uns padrões fixos de leitura. Às vezes, vou dar um exemplo, a gente tem operações de rompimento, operações de score, operações de leilão, que são operações que acontecem ali praticamente todos os dias. É como se fosse um setup, digamos assim, é um operacional, que ele acontece ali com bastante frequência. Operação de oportunidade são operações que têm algo maior por trás, como essa, por exemplo, tem uma montagem de posição, um player específico, com um comportamento muito específico que acontece repetidas vezes e que a gente tem um nível de clareza tão grande para fazer a operação que a gente consegue operar com a mão mais pesada, que a gente consegue fazer operações melhores, com um nível de confiança mais alto, que a gente tem uma previsibilidade muito grande também. Então, essa operação é uma delas. Já aconteceu outras vezes operações semelhantes com essas também, em outros casos, e é uma operação muito bacana para a gente trazer aqui para vocês e vocês entenderem ainda mais o que saber ler bem o fluxo pode te entregar. Acho que o contexto geral da aula de hoje, Júlio, seria isso, né? O que, quando você sabe bem ler fluxo, olha o nível de operação e de leitura que a gente consegue fazer. Então, vai que é sua, dá teu show aí com a turma. É isso, depois de uma apresentação dessa, né? Então, boa noite de novo, gente. Vamos começar com conteúdo, né? A gente está aqui para isso. E como a Letícia, queria só dar um complemento do que a Letícia já falou, né? Na verdade, o tema da aula de hoje é a Operação Imperdível, né? Mas por que que ela é imperdível? Porque a gente já detectou o padrão dela. A gente já detectou o padrão de certo player, o padrão de atuação de certo player em certo ativo. E o que eu queria dar de dica para vocês, já começando aqui com uma dica, é busque por padrões. Então, no momento em que a Letícia diz, o Fred fala que o Júlio acha algumas coisas que a gente nunca tinha visto. Porque eu procuro padrão em tudo que eu tô vendo ali. Se eu tô vendo alguma coisa que tá fora do normal, eu vou tentar descobrir se tem algum padrão de tempo, algum padrão de quantidade, algum padrão de volume. Então, esses normalmente são os padrões mais comuns que a gente encontra no mercado. E aí varia, né? Hoje em dia a gente tem IA aí, né? Tem robôs atuando de diversas formas, de diversos jeitos diferentes. Então a criatividade deles está maior para criar esses robôs. Então a gente também precisa de um pouco mais de criatividade para descobrir e decifrar esses robôs e como que eles atuam no mercado para a gente poder ganhar dinheiro com eles, né? Então, assim, a operação que eu vou trazer hoje para vocês foi justamente essa, foi justamente um caso desse, né? A gente está operando todos os dias, como a Letícia citou também, a gente está na STTV
todos os dias, né, das 9h45 até o meio-dia. Então a gente opera à tarde também com a galera da mentoria. Então a gente está vendo o mercado o dia inteiro, todos os dias, praticamente. Raros os dias que eu não opero, né? Então, quando a gente está aqui no mercado, vendo todos os dias, experimentando todos os dias, a gente consegue ver coisas se repetindo, né? Então, padrões, eles se repetem. Então, se eu ver uma coisa estranha, entre aspas, né? Acontecendo hoje e que ele ocasionou essa coisa estranha, ocasionou um deslocamento grande no ativo, eu vou querer saber se essa coisa vai acontecer amanhã de novo. Se esse cara vai parar e o preço vai voltar para onde estava antes dele deslocar, se ele vai vir amanhã, depois de amanhã, ou já teve casos de um cara vir hoje, né, vir um dia, e depois de 2 meses ele vir de novo e a gente lembrar e falar, véi, esse cara já veio aqui nesse ativo e ele deslocou muito, ele está atuando da mesma forma que veio há 2 meses atrás. Então, operar em comunidade também, um dos benefícios, né, de operar em comunidade é lembrar de certas coisas, de como aconteceram, né, de de que certo player fez certa coisa há 2 meses atrás, há 2 semanas atrás, que seja. Então, a gente está sempre conversando e sempre lembrando de alguns casos aqui para a gente conseguir ganhar dinheiro junto, né? Que a gente fala, ganhar dinheiro junto é melhor que ganhar dinheiro sozinho. Beleza, turma? Então, dito isso, eu vou estar lendo aqui também, de vez em quando, o chat. Qualquer dúvida, pode mandar aí no chat que a gente vai tirando conforme for. Beleza? Estão comigo? Vamos dar um play no conteúdo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela só um minutinho. Acho que está compartilhado. Deixa eu olhar. Acho que está compartilhado, né? Oi. Uhum. Ok, tá. Valeu, Letícia. Então, aqui, turma, eu vou trazer para vocês um exemplo de um player, né? Na verdade, eu vou dar um contexto geral do que aconteceu. Esse ativo hoje é Mafri, né? MBRF. O ticker mudou há um tempo atrás, porque por causa da junção das duas empresas. Brasil Foods, que era BRF, e Mafri, que era MRFG 3. Então essas duas empresas se juntaram e fizeram um ticker só, que é MBRF. Antes, quando elas eram duas, tinha um player, né, tinham dois players, né, na verdade. Um era mais recorrente em Marfrig e outro era mais recorrente em Brasil Foods. Quando eles chegavam no ativo, a gente até fala assim, né, muitas vezes na, na transmissão ou na mentoria, quando a gente vai explicar sobre eles, a gente sempre falava, não vai contra em hipótese alguma. Porque esses caras, quando eles chegam, eles não estão para brincadeira, né? Eles chegam, eles deslocam o preço e eles são geralmente grandes. Eles não terminam só num dia. Então, o JP em Brasil Foods e o Santander em Mafri, eles não operaram da mesma forma só um dia, 2 dias, uma semana. Eles operavam eles operaram durante meses, comprando os dois ativos, né? Então, quando a gente via o JP atuando de certa forma em Brasil Foods ou Santander atuando de certa forma em Mafri, a gente já comprava junto com eles, como a Letícia antecipou também. A gente tem um nível de segurança maior, um nível de confiança maior na operação, porque a gente já viu acontecer, né? Então, quando a gente vê acontecer de novo, a gente tem que clicar, a gente tem que executar. Então, teve meses que eles vieram quase todos os dias úteis e o Eduardo, eu, o pessoal da mentoria, o pessoal que opera junto com a gente na STTV, fizemos o mês, né? Nosso salário é devido a esses dois caras. Então, a gente já fez muito dinheiro com eles, hoje em dia eles estão um pouco sumidos,
A gente fica com saudades, mas volta e meia eles têm uma temporada de atuação, vou falar dessa forma. Então, volta e meia eles ficam ali uma, 2 semanas atuando, param um pouco, depois vem de novo. Então, assim, sempre está na nossa tela. Sempre está na nossa tela, porque se acontecer, a gente está preparado e a gente vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, hoje, né, um dia que vocês estão vendo um exemplo de todos esses dias que teve, vou mostrar aqui também alguns prints que eu tirei, ou eu posso mostrar até aqui no gráfico mesmo. Alguns prints que eu tirei de dos dias que eles vieram e do tanto que eles compraram. Eles vieram por muitos dias e chegam a fazer 3, 4 milhões, 5 milhões. Então, são caras relevantes para esse ativo. Então, quando juntou JP ou Santander, se algum deles aparecessem no ativo da maneira que eu vou mostrar para vocês, já era um ponto de decisão, um ponto bom para ir junto com eles, né? No caso, o replay que eu vou mostrar para vocês é na compra. JP chegou na compra, então a gente compra junto com ele e vou mostrar para vocês melhor em detalhes aqui como acontece. Deixa eu só ver se tem dúvida aqui. Geralmente, posições muito grandes, os plays demoram dias para montar. É isso mesmo, tá? Geralmente, né, se o cara quiser montar uma posição muito grande em um dia só, ele ou tem que chamar um bloco, né, ele tem que fazer um bloco, ou ele vai deslocar muito o preço, né? Imagina eu querer comprar 50, 60 milhões, 100 milhões de algum ativo, eu não consigo fazer isso pelo book, né, de maneira rápida. Então, normalmente é assim que eles fazem, eles vêm cadenciados e comprando por dias, por semanas, por meses, depende da quantidade que eles têm para comprar ou vender, né? Maria Nascimento, como analisar o BTG, que ficou como maior vendida antes de ontem e hoje maior comprado no mini dólar? O BTG tem muita pessoa física, né? Operando pelo BTG também. Então é muito difícil a gente fazer a contagem, a gente analisar de fato, e a gente nunca vai saber a intenção, né, do player, mesmo mesmo os grandes e, né, mesmo o que a gente vê ali todos os dias, a intenção por trás daquilo a gente nunca vai saber. O que que a gente tem que saber? A gente tem que saber o padrão dele para a gente ir junto com ele ou sair quando ele sair. Então, na nossa leitura, a intenção é pouco importante, né? Mas e o mais importante é você saber o padrão de atuação, como que ele está atuando, de que forma, com qual robô, em que periodicidade, a gente se apega mais nisso. E no caso do BTG, ele normalmente está nas duas pontas, né? Às vezes ele compra e vende, porque tem pessoa física querendo comprar, pessoa física querendo vender, tem fundo querendo comprar, fundo querendo vender, então dificulta um pouco mais a nossa leitura com BTG, certo? Vamos para o exemplo? Esse exemplo aqui é um exemplo de MBRF no dia 24/10, tá? 24/10 às 14, vou colocar 14h14 aqui. Então, assim, dando um aparato geral, isso, outra dica aqui, para que eu dou para vocês, vão sair hoje pelo menos com algumas coisas aqui para de dica que eu vou dar para vocês aqui. Quando você chega no ativo, qual que é? Alguém está aqui, essa hora aqui foi às 2h14, então você chegou de paraquedas no ativo, não sabe o que aconteceu, não sabe quem está comprando, quem está vendendo, pelo gráfico, a gente consegue saber que o ativo está caindo, já está com 4,33% de queda, né? E a dica que eu dou é sempre você usar a evolução no tempo para saber mais ou menos o que está acontecendo. A evolução no tempo aqui, que fica no Times and Trades, né? Essa abinha aqui do Times and Trades, ela nos dá uma noção do que já aconteceu nesse ativo, né? Então a gente tem aqui os maiores compradores, XP, Safra, BTG e BTG, né?
e os maiores vendedores, que é a Tullet, a UBS e o Itaú, né? Beleza, eu tenho essa informação, eu tenho algumas informações aqui que a Tullet continua vendendo, o Safra compra, né, de grandes quantidades num curto intervalo de tempo. O Itaú estava vendendo muito aqui, começou a comprar um pouquinho, está começando a vender de novo. Então, algumas informações a gente tem aqui, mas o que, é legal de observar também? Esses maiores vendedores e os maiores compradores continuam no ativo nessa hora que eu olhei aqui. Então, assim, né, vê o BTG, vê a Tullet, vê o Itaú, vê de que forma eles estão atuando. Sempre quando você chegar em um papel de paraquedas assim, é legal você dar uma olhada na evolução do tempo, dar uma olhada no gráfico para ver se está com alguma tendência, se está lateral, se está com tendência de alta, de baixa. Então, é legal a gente fazer uma espécie de resumo, né? Dar uma olhada para ver o que já aconteceu antes de você olhar esse ativo. Então aqui, gente, a gente vê que tem uma Tullet vendendo, né? Ela está vendendo aqui de 100 em 100. Tem um Merrill bacana passivo aqui no book. BTG, que é o maior comprador, não, o terceiro maior comprador, está comprando passivo aqui também, né? Então a gente tem essas informações, beleza? Como que a gente operava esse ativo junto com a comunidade, né? Eu acho que a maioria de nós tinha um espaço reservado que eu não tirava mais, eu não mudava de ativo, eu sempre tinha um jogo de ativo ali, né? Com uma free sempre na minha tela. Então, principalmente nesse período, onde a galera, onde o JP e o Santander estavam atuando. Então, sempre deixava ali na tela e sempre dava uma olhadinha ali para ver se os caras chegaram ou não. Muitas das vezes eles chegaram muito tarde, assim, né? Chegaram às 4 da tarde, bem ali mais pro final do pregão, mas algumas vezes eles já chegaram antes dos gringos, né? Antes das 10h30, agora os gringos estão chegando às 11h30. Então, padrão de horário de chegada eles não tinham, mas padrão de atuação eles tinham alguns, e a gente foi meio que catalogando o jeito que eles estavam operando e para saber se era ele ou não, se era algum outro player, né, operando pela mesma corretora. Certo? Então, assim, Mafra estava na nossa tela, tá? Nesse dia, dando uma explicação, né? Como que a gente pega tão rápido esse tipo de operação. Então, Mafra estava na nossa tela. Eu quero observar aqui, né? Deixar para vocês observarem que o JP está com 7 mil vendido. A gente vai olhar ali, ele chegou a comprar um pouco aqui de manhã, né? Perto de 10h30. E vendeu tudo aqui, vendeu um pouquinho, ficou vendido, ficou com 7 mil vendido. Não é uma quantidade relevante, né? Visto que o maior comprado está com 451 mil, o maior vendido está com 500 mil. Então não é uma quantidade relevante. E vocês vão observar que o JP aparece na compra aqui com um 100zinho. Assim que eu der o play, eu vou mostrar para vocês. 100zinho aqui no book ele aparece. Quando ele muda esse padrão, e é um padrão típico da chegada do JP, a gente entende que ele chegou no ativo, certo? Então, como que ele atua, né? Eu vou explicar para vocês como ele atua e vou mostrar na prática. O JP atua de modo misto com passivos grandes, né? O que é um passivo grande? Passivo grande a gente considera um passivo de 3 mil, 2 e pouco, maiores que 1.000, né? Quanto maior o passivo, melhor o passivo, a gente costuma dizer. Então, quando o JP muda esse padrão e começa a colocar passivos maiores no book, atuando no Times também, que quer dizer que ele chegou no ativo. E isso quer dizer o que para a gente? Hora de comprar. Hora de ir junto com ele, né? Na verdade. Então, aqui, então aqui a gente vai conseguir.
A gente vai conseguir ver a chegada dele. Eu vou mostrar para vocês aqui certinho. A gente vai conseguir ver a chegada dele e a gente vai conseguir comprar junto com ele e aproveitar o movimento. Beleza? Nesse dia, dando um spoiler simples aqui para vocês, nesse dia chegou tanto o JP quanto o Santander no mesmo ativo, no mesmo dia. Então deu para a gente fazer um dinheirinho legal aí. Então vamos lá para a operação? Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Assim que ele chegar, eu vou avisar vocês e tentem observar essa coluna aqui. Ó. JP sempre com 100zinho aqui, comprando tranquilo. Comprando tranquilo, isso aqui não quer dizer nada pra gente, certo? Esse 100zinho aqui do JP Morgan, não quer dizer nada. Quando ele muda esse padrão, né? E a gente já tem ali catalogado o padrão que ele atua no ativo, é aí a nossa hora de entrar. Ó, olha só. Ativo estava caindo, né? Caiu o dia inteiro. Caiu o dia inteiro. Ativo estava caindo. Opa, JP chegou aqui. JP chegou aqui, ele nunca tinha colocado 3,5 no book. Ele chegou no book com 3,5 e aí já acende o alerta para gente, né? Nesse momento, né? A confiança nossa é tão grande nesse tipo de trade, nesse padrão do JP, que a gente já pode comprar aqui, né? A gente já compra aqui onde ele chegar. Já faz pelo menos um pouco. Eu quero entrar com mais lote nessa operação, mas pelo menos um pouco aqui, pela mudança de atuação do JP na compra, eu vou querer comprar esse ativo, pelo menos um pouco aqui. Comprar, né? Então, comprei um pouco. JP continua? Continua. Então, acho que eu vou querer comprar mais um pouquinho aqui. Show. Desacelerar aqui para vocês irem vendo com mais calma. JP é consumido e volta. Volta para o book com vai crescendo o passivo dele, ele atua de maneira ativa também no Times and Trades. Então aqui a gente tem um robô misto, né? O que é o robô misto, para quem não sabe? Robô misto é um robô que atua tanto no book de ofertas quanto no Times and Trades. É um tipo de um padrão de atuação que a gente gosta quando o JP chega. Quando ele chega com robô misto em Marfrig, é o horário de comprar. Isso a gente tem que observar se ele já estava comprando com robô misto e aumenta a quantidade, né? Esse robô misto aqui é bem agressivo, certo? Só dar uma olhadinha aqui. Eu consigo entrar em uma operação, por exemplo, na compra, e vejo que ainda tem um dos vendedores vendendo no Times. Consigo. Aqui, ó, os vendedores estão todos aqui ainda. Tá todo mundo aqui. A Tullet está com um TIWAP ligado. O que que é um TIWAP? É um robô que ele compra pouquinho por tempo. De 5 em 5 segundos ele boleta 100. De 1 em 1 minuto ele boleta 1.000. Então aqui, ó, essa linha da Tullet aqui, branca, bem, bem desenhada aqui, né, com bem angular aqui, ela quer me dizer que a Tullet está atuando com um TIWAP. Certo? Ela está aqui ainda. É o terceiro maior vendedor. Mas nesse caso, Thales, eu quase não olho para o lado da venda. Eu quase não olho para o lado contrário. O que mais me interessa é saber se o JP continua para eu continuar na operação. Se o JP larga, mesmo momentaneamente, isso aqui pode cair de novo, porque estava numa tendência de baixa. Né? Não é comum eu fazer uma operação contra a tendência. Quando que eu faço essa operação contra a tendência? Quando o fluxo inverte, né? Ou estou vendo uma pessoa forte chegar na contraparte, né? Mas na maioria das vezes, quando eu vejo, né, um gráfico assim, já caindo muito, numa escadinha de baixa, né, aqui sim, né, como a gente costuma falar, eu prefiro entrar na venda.
mas esse, como a gente já disse antes, no começo da aula, é uma questão de oportunidade e de um padrão que a gente vem vendo acontecer. Então, JP chegou aqui misto, eu já quero essa operação, beleza? Então, eu comprei ali no 66, aumentei a mão porque eu estava com certeza de que ele está aqui, certo? E aqui, minha preocupação agora com esse trade é o JP não sair. Como que eu sei que ele não saiu? Ele sempre tem que voltar no book depois de ser consumido. Olha, ele já com 10 mil aqui no book. Aí ele é consumido, ele tem que voltar para o book de novo. Ele não pode demorar muito. Qual que é o padrão dele? É não demorar muito. Então, quando ele demora ou quando ele some, então eu já vou saber que ele pode ter saído, certo? Aqui também, vocês podem observar que tem um lote da Ágora no 75 de 71 mil. Júlio, isso não te dá medo? Não dá. Lotão é feito para ser consumido. E se o JP tá aqui, igual eu falei para vocês, JP tá nessa operação aqui, eu quero eu quero continuar nela. E aí, já que o JP quer comprar, ele mesmo poderia pegar esse lote para ele, certo? JP continua atuando da mesma maneira que começou lá no 65, continua atuando aqui, sempre vendo. Tem times? Tem book? Tem também. Então aqui eu dou uma olhada para venda só de rabo de olho. Meu foco total tem que estar aqui no JP. Por quê? Ele foi meu motivo de entrada. E isso é legal de falar para vocês também. Vocês têm que saber o motivo que fizeram vocês entrar na operação, porque quando esse motivo parar de existir, você tem que sair da operação também. Então a gente tem que sempre se perguntar, quero entrar nessa operação, quero entrar por quê? Quem é que está aqui comigo? Quem é que está deslocando esse preço? Quem é que está defendendo esse preço? Por que que eu quero entrar? Ah, eu quero entrar porque o JP está aqui, o Santander está aqui, a XP que seja está aqui. Vou entrar por causa desses três caras. Saiu um, é hora de atenção. Saiu outro, mais atenção ainda. Saiu o terceiro, você vai continuar na operação ainda por quê? Né? Então, às vezes, a gente evita stops mais longos ou a gente evita sair no negativo, né? Por menos que seja o valor financeiro que a gente conseguiu naquela operação, a gente evita é, ficar numa operação onde não tem mais motivo. Então, se a gente entrou numa operação sem saber dos motivos que fizeram a gente entrar naquela operação, a gente não vai saber sair. E aí a gente vai tomar stop ou vai ganhar menos do que a gente poderia. Beleza? E aqui, gente, meu foco total, JP. Vou dar uma, uma passada de tempo aqui, que aqui não acontece muita coisa. Esse, esse. Então, aqui eu entrei na operação, ali pela região do 68. O preço já está trabalhando aqui pela região do 90. Eu passei um pouco porque, né, a gente começou a operação às 2 da tarde, né, eu passei um pouco aqui, não acontece nada de interessante. Aqui o JP continua é, atuando. Você vê que aqui, pelo gráfico, você vê que a gente não passou calor nenhum, né? O que é passar calor? A gente ficar no balanço ali, na operação perdedora. Então, desde que eu entrei na operação, ela nunca foi contra a minha posição, né? Ela nunca veio abaixo do meu médio aqui. Então, isso é muito bom. E o que que acontecia nessa uma fria aqui também era que a galera já entendia também. A galera que eu falo, outros players, nem só pessoas que leem fluxo, mas eu acho que esse cara já estava manjado pelo mercado, porque sempre que ele começava, existia essa correria que a gente chama, né? A galera estava querendo comprar, né, acima dele, porque sabia que ele ia continuar comprando, né? Que ele ainda ia, né, ia comprar mais.
a gente sabe do tanto que ele é capaz, então a gente já ia a favor dele. Viu que ele chegou, tinha que comprar, né? Teve certeza, compra mais um pouco, né? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. Thales, porque às vezes eu fico numa operação vendedor ou comprador, esperando o vendedor ou comprador parar de atuar para entrar, mas sempre haverá compradores e vendedores atuando. Sempre. Sempre vai atuar, mas o que que você deve observar, né? Tem muitas vezes, todos os dias praticamente, todos os dias a gente vê um certo player atuando em algum ativo, onde, por mais que ele esteja atuando muito forte na venda, vou dar um exemplo da venda aqui, tem uma Tullet vendendo forte lojas Renner, né? Uma Tullet vendendo muito forte lojas Renner. Por mais que ela esteja vendendo muito forte, você vai olhar na evolução do tempo, só ela vende. Só ela vende. E tem uma absorção imensa, né? Pessoas comprando, o preço demora a cair, cai pouco ou até sobe com ela na tela. Então, todos os dias, né, a gente tem alguns ativos para ficar de olho na parte da tarde e a gente fala assim, olha, se essa Tullet sair aqui, eu quero essa compra. Porque imagina, se não está caindo com ela na tela, né, com ela atuando de maneira rápida, de maneira forte, ela está vendendo muito ativo e o ativo não está deslocando, sem ela, a tendência é o ativo subir, certo? Então, eu quero essa compra se a Tullet sair. Se a Tullet não sair, eu quero essa compra, a compra vai ficar mascada ali, tá difícil subir com ela, né? Porque ela é forte. Mas se ela sair, eu vou querer essa compra. E, às vezes, né, a gente fica esperando ela sair e ela não sai até o final do dia. Ela fica comprando até, a gente brinca que ela está comprando até 8 horas da noite. Vendendo até 8 horas da noite. Mas se ela sair, a gente tem uma oportunidade, né? Se ela sair, a gente está preparado. Se ela sair, a gente já pensou em tudo que é para ser feito, né? Então, antecipar esses pensamentos também é importante. Beleza? Por exemplo, nesse caso aqui, qual é um outro pensamento que eu tenho, né? JP está atuando aqui, né? Onde que eu vou sair dessa operação? Eu vou sair dessa operação em dois casos. O JP parar de atuar ou eu conseguir minha meta, né? Conseguir minha meta por operação, nesse caso específico do JP, eu deixava mais que a meta, né? Tem uma meta hoje por operação de R$ 750 por operação, né? Então, se eu entro numa operação, eu vou buscar R$ 750. Mas nesse caso aqui, eu já estou com 1.290. Por que que eu estou deixando mais? E aí a ideia, e a gente sempre fala isso, a ideia é você sair sempre na meta. Qualquer coisa entra de novo. Mas esse caso aqui é um caso atípico onde a gente já tem bem esquematizado como é que funciona, né? Então eu posso, já que está aqui, né, 1.250, 1.290, eu posso tirar um pouco, né? Já deu mais que a meta, tiro um pouco, fico mais tranquilo na operação, meu médio desce, fico mais tranquilo, mas essa operação eu deixava ou até o final do dia, eu ficava comprado ou até final do dia, ou se caso eles saíssem, eles parassem de atuar, certo? E o outro caso é quando eu aumento a mão, né? Isso tudo, gente, tem que estar pensado na cabeça de vocês antes de vocês executarem. Vocês vão executar mais fácil se vocês pensarem isso. Como que eu aumentaria minha mão? Quando que eu aumentaria minha mão? Se outro player forte igual chegasse aqui, eu aumentaria minha mão. Ou se eu achasse uma defesa também na compra, eu aumentaria minha mão. Então, isso aqui tem que deixar claro. Por quê? Se chegar um outro player ou uma defesa aqui na compra, eu já vou executar mais fácil, porque às vezes não dá tempo da gente pensar na hora que tudo acontece. Certo? Traders todos os dias observam esse tipo de atuação, JP. Olá, mano, está realmente ali na operação, porém tem uma dúvida. Deixa eu só pausar aqui.
Para encontrar esse tipo de operação, já devemos estar com a previsão do ativo ou realmente monitorar o dia todo. Nesse caso, Galvão, era um play que a gente já conhecia. Era um play que a gente já conhecia. Então, eu deixava, né, como eu falei, eu deixava num canto da tela ali para, se desse a oportunidade, eu conseguir comprar no melhor preço possível, certo? Então, a gente tem algumas figurinhas marcadas, vamos dizer assim, tem alguns caras que já são manjados pela gente, que quando eles aparecem, a gente já olha, ou então alguém avisa. Então, assim, operar em comunidade, isso ajuda muito, porque eu tô olhando alguma coisa, o Eduardo tá olhando outra, o Gabriel tá olhando outra, aí chega um dos dois e fala, ô, aquela C6 está atuando em VBBR. E aí vai todo mundo para lá, a gente já sabe o que quer dizer aquela C6, porque a gente já fez N exemplos sobre ela, já sabe como ela atua. Então a gente já vai para lá e já vai começar a entender ali e montar a posição. Beleza? Então, na prática, como a gente vive isso aqui todos os dias, a gente já consegue manjar alguns caras mais rápido, né? Então, aqui, o que que eu estou observando aqui? JP continua atuando? Está atuando, menorzinho um pouco, porém, o Santander não comprava. E o Santander são os dois, é JP ou Santander. Eles, esse dia aqui foi o primeiro dia que eles vieram juntos. Normalmente, eu levo essa operação aqui até onde o JP quiser. Esse dia, o Santander também veio. Então, aqui a gente não sabe o que ele é ainda, não deu para ver, o preço não veio para cá para baixo ainda. Porém, a gente já fala lá na nossa comunidade, né? Tem um Santander aqui no 86 que pode ser alguma coisa, pode não ser nada. Ele pode ser consumido aqui e não ser nada. Mas se o Santander chegar um misto e ele é mais ativo do que passivo aqui em Brasil Full, em Mafri, eu vou querer aumentar minha mão, certo? Então, o padrão de atuação dos dois é parecido, só que no caso do Santander, ele fica mais ativo no Times. Ele fica mais ativo do que passivo. E o JP ele fica mais passivo do que ativo. Beleza? Então aqui a gente tem um Santander que a gente não sabe o que que é. A gente vai ter que ver agora. Natanael está perguntando como que eu chego no ativo. A gente tem, né, pelo Morning Call, normalmente, a gente já tem alguns ativos pré-selecionados para o dia, né? Quais são esses ativos? Ativos que deu notícia, ativos que o setor deu notícia também. Então, saiu a notícia que hoje, por exemplo, saiu a notícia de Brave com Eneve. Saiu a notícia de Brave com Eneve, se eu não me engano, foi isso. Então, Brave e Eneve vai estar ali na minha tela para eu ver se tem alguma coisa, né? Então, saiu o resultado de Marfrig, Marfrig vai estar na minha tela. Saiu o resultado de Prio, Prio vai estar na minha tela. Então, normalmente a gente faz uma pré-seleção de ativos que teve resultado trimestral, que divulgaram resultado trimestral no dia, ativos que tiveram notícia, e pela grade de cotações também a gente vê aquilo que está chamando atenção em relação à variação teórica ou quantidade teórica também no Superdom. Então a gente chega nesses ativos por isso, por, por esse caminho. E aí, volta e meia, um ativo fora do radar, porque estava aqui na minha tela, estava vendo Cirela, e na hora eu vi uma movimentação estranha, já falo para o pessoal já vem para Cirela, e a gente já faz uma operação, ou qualquer um outro aluno fala, ó, tá acontecendo, às vezes o aluno não sabe direito o que está acontecendo, mas sabe que está acontecendo alguma coisa estranha, já fala assim pra gente, tem alguma coisa rolando aqui em Cirela.
Aí a gente vai lá e vê, pô, interessante isso aqui. Acho que eu quero essa venda, acho que eu quero essa compra. E aí a gente vai moldando a situação ali, entendendo, né? Chega no ativo, entende o que está acontecendo, o que, que já aconteceu, como eu falei para vocês, vai na evolução do tempo, vê ali se os principais players ainda continuam atuando para a gente decidir se vai entrar ou não. Então é mais ou menos assim que a gente opera, beleza? Por gentileza, mostrar um exemplo no mini dólar. A gente não opera mini dólar na, na STTV, tá? A nossa leitura de fluxo é exclusiva para ações. Então a gente foca nas ações. O que a gente faz em índice dólar é apenas o leilão de abertura, beleza? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, voltando à operação, JP está por aqui ainda, o ativo não deu calor nenhum, né? Comprei ele embaixo, só foi, né, como a gente costuma dizer. E aqui, meu querido chegou. Meu querido chegou. Como eu falei para vocês, ele fica mais ativo do que passivo. Então, quando a gente viu, né, e o Eduardo e eu estávamos nessa operação aqui, eu tenho certeza que alguém gritou lá na sala, o Santander chegou. Quando a gente fala assim, a gente não precisa falar nem o ativo, normalmente. Então, o Santander chegou, junto com o JP, que já estava legal. Gente, eu quero aumentar minha mão aqui. Vou aumentar minha mão aqui. E aí, beleza. O que que a gente consegue ver aqui? O que que vocês acham? O Santander parou ou não? Acho que o YouTube tem um pouco de delay, mas já vou dar a resposta aqui para vocês. É, um dos padrões do Santander também é limitar o preço. O que que é limitar o preço? Ele acabou de chegar, né? Chegou aqui no 85, ele não tinha comprado nada ainda. Ele acabou de chegar, porém, vocês percebem que no 87, no 14,87, não tem nenhuma boletada dele? Porém, quando o preço fica abaixo do 86, ele fica muito frequente aqui no Times. Isso aqui é um padrão também. E é um padrão que ele gosta de usar. E a gente já sabe desse padrão do Santander. Então, o que que a gente sabe? Santander chegou, eu aumentei minha mão. Vou mostrar para vocês aqui como que ele atua quando o preço vai para baixo do 86. Aumentei minha mão aqui porque abaixo do 86 vai ser difícil deslocar o preço, visto que do 86 para baixo aqui o Santander trabalha. E o Santander trabalha bem, né? Então, fica um pouco mais difícil dele passar aqui desse 86, então tem uma certa defesa. O preço pode, certa defesa entre aspas que eu falo, porque o preço pode ir para 85, 84, 83, mas eu preciso ver o Santander atuando abaixo do 86. Senão não faz sentido mais meu aumento de mão, certo? Então aqui eu vejo que ele está no book sempre no 86 e abaixo do 86 aqui eu preciso ver ele no Times. JP continua aqui. Então o meu olho que antes estava praticamente todo para o JP, agora tem que estar. Tá, eu tô de olho no JP no Santander. E aí, como eu falei antes, chegou mais um cara. Se chegar mais um cara, né, importante, tanto quanto o JP, eu quero aumentar a minha mão. Chegou ali, aumentei a mão, não tinha nem que pensar, certo? Agora, gente, deixa eu pular um pouquinho aqui que ele fica. De novo, aumentei minha mão aqui no 86, 85, né? O preço ainda não ficou muito abaixo aqui, né? Pelo que eu passei aqui para 2,52, certo? E aí o que que a gente tem que pensar? Normalmente, o Santander, ele não fica só no 86 e acaba o lote por aqui.
né? Normalmente ele sobe. Se ele subir, eu vou aumentar minha mão mais um pouquinho, né? Não vou aumentar tanto minha mão, que eu já estou com 9 mil ações aqui. Não vou aumentar tanto, mas eu quero aumentar pelo menos os dois, tá? Eu vou aumentar de 3 em 3, vou aumentar mais uns 2 mil aqui. E aqui, ó, eu quero mostrar para vocês que quando o preço vai do 85 para baixo, ele trabalha, certo? Então vamos lá. Como que a gente vai saber que ele aceitou pagar mais caro? Quando ele repetir a mesma atuação no 87, 88, 90, né? Se ele estiver atuando daquela mesma forma, ativo aqui para cima, quer dizer que ele aceitou pagar. Acelerar um pouquinho aqui, vai acontecer uma coisa. Ó, aí aqui, gente, isso aqui, essa boletada do Santander no 88, quer me dizer que ele subiu, que ele aceitou pagar acima do 86? Não quer dizer. Por quê? Porque ele não está com o mesmo padrão. Isso aqui pode ter sido outra pessoa. O que que eu preciso ver? Eu preciso ver aquele mesmo padrão pagando acima do 86. Esse aqui do 88, né, com esses lotes grandes aqui, não é o nosso cara, né? No 86, ele está aqui ainda. Isso aqui pode ser qualquer uma outra pessoa. Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês só para ver que pode acontecer a confusão. Por isso que é sempre importante saber o padrão do cara, né? Para a gente não confundir ele com outro player aqui. Opero fluxo, mas não consigo operar olhando o livro de ofertas, Superdom, corretora X, corretora Y, né? Opero o fluxo do índice alinhados, INC, MASH, BOV, DIs na contramão. Perfeito, né? Nas ações é indispensável essas três ferramentas. Indispensável, porque a gente tem muita informação rolando aqui. E diferente do índice, né, no índice, no dólar, é mais difícil o fluxo, né, ler o book de ofertas, o Times, porque é um book muito rápido, né? Então, nas ações, ele tende a ficar mais devagar, tem ativos que é bem mais devagar que isso aqui, né? Aqui, por exemplo, eu estou acelerando, mas eu estou entendendo tudo que está acontecendo aqui, né? No índice, no dólar, se eu puxar um replay acelerado ainda, fica muito complicado. Entendo a, a dificuldade e aí por isso que tem que achar outros métodos, outras ferramentas aí para fazer uma leitura de fluxo no índice, no dólar. Então aqui, o cara continua no 86 ainda, não não subiu. E se, né? Sempre usando o SIS. Se o cara subir e aceitar pagar mais caro, eu quero aumentar minha mão um pouquinho com ele. E é assim que a gente sempre fazia, acompanhando os caras. Então aqui, estou de olho no Santander. JP continua com os passivos grandes dele aqui também. Beleza. Não tive calor nenhum na operação ainda, por mais que eu estava aumentando minha mão de maneira agressiva, né? Agressiva que eu falo por quê? Entrei com 3 mil, coloquei mais 3 mil, dobrei minha mão. Ó o cara aqui no 91, com aqueles mesmos lotes que estavam no 86. Aí o que que a gente faz? A gente vai no 86 aqui e vê se o cara tá lá. O cara não tá lá mais no 86. Os mesmos lotes foi pro 91. O que que isso me diz? Agora o cara vai defender do 91 para baixo. Vamos ter certeza? Mas aqui eu já aumentaria minha mão. Vamos ver se pega. Vamos ver como é que comporta.
Aqui eu estou chegando a quase 2.000 na operação, para uma meta de 750, melhor, passando de bom, né, gente? Então, assim, tem gente que vai mais devagar, tem gente que vai com a mão menor, isso tudo depende da, da pessoa, da meta da pessoa, da experiência da pessoa também em atuar e operar com mais lotes, então isso tudo depende. Mas era uma operação onde todo mundo fazia dinheiro relevante. Do pequeno, operava com pequeno, conseguiu fazer um dinheiro maior, e do grande também conseguia fazer dinheiro maior. Então, todo mundo, né, quando esses caras chegavam, a gente ganhava um dinheiro relevante para tal pessoa. Né? Então, por isso que a gente gostava dessa operação, porque era clara, a gente já conhecia, era fácil, né? A gente sempre fala que procura provas fáceis, então, então a gente procura essas provas fáceis nos padrões, padrões que se repetem. Então, sempre quando repete algum padrão, a gente está dentro da operação e consegue fazer mais dinheiro, consequentemente. Você fez a operação real com essa mão? Aqui a gente chega, Thales, né? Aqui a gente chega mais perto do perfeito possível, né? Mas eu não foi muito longe disso, não. Eu aumentava 2 em 2, 3 em 3. Aí quando chegava aqui, né, que tá relativamente perto do meu médio, eu aumentava de 1 em 1. Mas eu fazia questão de aumentar a mão quando esse cara subia, porque ele tende a pagar sempre mais caro. Você vê que ele não está conseguindo comprar? Você vê que o cara não está conseguindo comprar? Pouco, ele é pouco consumido. Se a gente olhar na evolução do tempo, ele conseguiu comprar 66 mil. Está aqui comprado 66 mil. Então aqui ele comprou nada. Um cara que a gente já conhece, que normalmente compra 1 milhão, 2 milhões, dependendo do dia, ele ter comprado só 66 mil, me dá mais segurança de aumentar a mão. E de ir com a mão mais pesada do que o comum, né? Eu não entro numa operação com 11 mil ações, não entro em todas as operações com 11 mil ações, mas quando a gente consegue ter essa previsibilidade maior, essa confiança maior, é bom e a gente recomenda também, todo mundo, né, ir com a mão maior do que a usual, porque a gente já experimentou esse cara. Deixa eu passar mais um pouco aqui para ver se continua consumindo ele. Aí, ó, abaixo do 91, ele vem defendendo. Ó, chegou aí lá no 90. Mas o que que eu preciso ver? Eu preciso ver esse cara no Times. Chegou aí no 90, até o 91 ele vai pagar. Então, o ideal ficar acima do 91. Eu não ver ele trabalhando, mas se ficar abaixo do 91, eu preciso ver ele trabalhar aqui. Júlio, se ele parar de comprar, corre. Pega o que deu aqui e tchau. Mas eu preciso ver ele aqui, sendo consumido aqui, no book, aparecendo sempre. Ele estando aqui, a gente fica tranquilo na operação. Ver. Quem fez essa operação entrou lá no 60 e pouco, 65, 66, e não aumentou a mão, né? Primeiro, deveria, né? Se conhecer esse cara, mas não, entrei com a mão já legal, né? Entrei com, sei lá, já entrei com 10 mil ações. Ali, beleza, ficou tranquilo a operação inteira, não deu calor nenhum, né? Mas se você for aumentando, seu médio foi para um pouco mais perto, né? Às vezes, aqui, quando passa do 80, fica no 88 aqui, ele não está conseguindo levar mais para o 91, às vezes dá uma aflição, ou então, tipo assim, será que ele vai conseguir levar? Mas confiando no cara aqui, conhecendo ele, ele sempre vence.
E a gente sempre falava, não vende contra, não vende hora nenhuma, porque esse cara é forte, ele não comprou quase nada, né? Então aqui, ó, o que que tá acontecendo agora? Ele só pagava até o 91. Por que que eu tô vendo ele aqui no 93? Cadê os lotes dele aqui no 91? Sumiram. O que que isso quer me dizer? O cara aceitou mais uma vez pagar acima do 91. Vamos ver até onde ele vai pagar? E isso, gente, é sempre bom a gente ir observando até onde o cara paga. É um padrão de play também, não só de Santander, de alguns outros players também. Ele às vezes chega, só vende até ali, ele não quer vender mais barato, ou então ele não quer comprar mais caro. JP deu uma acalmada, JP tá por aqui ainda. 1.7, 800, JP tá por aqui ainda na área. E aí eu preciso ver ele trabalhar. Do 93, não tinha passado ainda. Então ele tá pagando 93, 95, opa, 96. Parou de novo. Aí aqui, turma, a gente já consegue traçar outro padrão. Olha o JP acalmando aqui, ó. 26 mil no book. Aqui a gente já consegue encontrar outro padrão. Qual que é? Não sei se vocês perceberam. Mas o Santander, ele começou aqui no 86, certo? Depois, ele pagou até o 91. E depois, ele só pagou até o 96. Ou seja, se ele vir de novo, qual que a gente imagina ser o novo nível que ele vai parar? No 01? Por quê? Percebe que ele está vindo de 5 em 5 centavos? 86 para o 91, 5 centavos. 91 para o 96, 5 centavos. Então, nada me surpreende se ele aceitar pagar o 97, 98 aqui e parar no 01 de novo, né? Então, é outro padrão que a gente pega dele. Isso aqui tudo durante a operação, né? Santander está aqui, Santander está aqui, está comprando ainda, Santander saiu de lá do book, aceitou pagar para cima, até tal preço, e agora, até tal preço. E aqui a gente vai mudando a operação. Abaixo do 96 agora, eu quero ver ele trabalhando. Então, como eu estou com 12 mil ações aqui, né, para minha meta, tá dando quase 3 mil reais aqui no 04, já tá ótimo. Vou, sei lá, tirar uns 4 mil aqui, uns 3 mil, né, ou metade, né? Metade é bom. É isso que a gente faz também. Pô, tá dando 3 mil, vou tirar 1.500 aqui, já são duas metas. Né? Aqui já são quatro metas. Mas, por enquanto, a operação não deu. Se não tiver dado meta, não tiver dado dinheiro suficiente, a operação não deu motivo para sair ainda. Certo? Aqui, ó, passar um pouquinho mais. Sempre vendo. JP tá aqui ainda, Santander tá aqui ainda. Quando está acima do 96, ele sempre está com esse 1.1 e esse 100. Então você vê que tem um padrão, você vê que tem uma lógica. Você sabe dizer que o cara está aqui ainda. Então não precisa nem desesperar. Ai, será que está lá ainda? Será que está lá? Não, tá me dizendo aqui, ó. Tá me dizendo, claro. Tem um JP ainda para ajudar na absorção, ajudar no deslocamento também. E o resto da galera que vai indo junto com ele. Se tiver alguma dúvida aí, pode ir mandando, tá, turma? É um pouquinho aqui. Ainda está no 96. Ó, pagou 98, mas não foi daquele jeito. Agora pagou. Pagou 99, pagou o bola, pagou o 01.
não pagou o 02. Por quê? 5 em 5 centavos. O cara já tá manjado já. Era óbvio que ele ia fazer isso. A gente já sabia, né? Se ele pagasse para cima do 01, uma surpresa pra gente, mas uma surpresa boa, né? Então a gente já fica feliz, mas era muito provável que ele ia pagar até o 01, né? E se ele subir de novo, aonde que ele vai parar? Muito provável que no 06, né? Aí vamos ver se alguma outra pessoa pega ali minha, antes dele subir, se pega minha parcial. Pegou minha parcial. Então aqui, já tô com 3 mil reais. Uma operação que eu comecei lá no mês 5. Meu médio veio aqui pro. Estou com 6 mil ainda, meu médio veio aqui pro 53, certo? Então aqui tá longe, né? Mas se esses caras não tiverem que mais, se eu não ver esses caras mais, não tem necessidade de eu esperar voltar até minha meta, né? Que seria aqui aonde? Aqui no 65 de novo. Não tem necessidade. Eu tô, eu preciso sair aqui ganhando 3.500, onde der, né? Eu não preciso deixar cair tudo para 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 eu sair da operação, visto que os motivos de entrada saíram. Então, se eu não ver esses caras mais, eu não preciso mais ficar na operação. Enquanto eles estiverem aqui, deixa andar. Já coloquei um dinheiro no bolso. Ok, ok. Aí aqui outra coisa que eu quero que vocês reparem, o horário, né? Aqui a gente está em outubro, 24 de outubro de 2025, né? Uns 2 meses atrás aí quase. E é 4h30. O mercado fecha às 4h55, né? Nessa época, fechava às 4h55. Hoje a gente fecha às 5h55, beleza? Então aqui, e pela Warren, né? Que é a nossa corretora que a gente indica, e tem parceria, né? A Elliott, a gente consegue operar apenas até as 5h45, nesse horário que está agora, e até as 4h45 no horário antigo. Então, aqui, como eu estava na operação ainda, e eu opero pela Elliott, são 4h30, Santander já tem que avançar logo, me dar mais dinheiro aqui, porque já já eu tenho que sair, né? Então, aqui, estava na operação ainda, igual eu falei para vocês. Essa operação, desde que eles chegavam, ou eu saía só no final do dia, ou se caso eles saíssem parassem de operar. Mas eu não lembro, não sei se alguém aí que tá na aula fez essa operação, eu não lembro deles saírem. Eu lembro de ter alguns rompimentos quando eles vinham de ice, mas eu não lembro deles pararem de atuar. Por isso que a gente fala nunca vá contra, certo? Então aqui foi um dia bem cadenciado, bem limpo de ver a atuação desses caras. Ó, ó quem tá. O 33 começou a pagar os 5, né? Tava aqui, parou no 01. Ele tinha parado no 01 antes. Mas aqui já estava trabalhando acima do 06, né? Então eu já estava trabalhando acima do 06, ele começou aqui de novo no 09. Então dessa vez, provavelmente, ele vai pagar até o 11. Mais 5 centavos, nesse caso foi 10. Então vamos ver se ele vai pagar até o 11. 12 não está pagando. Tá vendo? Então aqui tá dando uns 3.500, né? Já vai estar faltando 10 minutos para acabar, para eu poder parar de operar. Então aqui eu já tiro um pouco, tiro 1.000, fico vendo se ele vai subir ainda. Normalmente eu finalizo o dia ali perto de 16h43. Normalmente a gente fica até o final. Mas,
Mas aqui já percebi que ele está pagando até o 11. Aqui eu tiro minha mão inteira, ou vai passando o tempo aqui, ele não for subindo, eu vou finalizando e realizando minha operação aqui, pegando meu resultado. Aqui está dando 3.580, já está ótimo, quase 4 metas aí, né? É uma operação que ela fica com, ó, dos 4,45, já tinha que ter parado por aqui, ó. Estava aqui perto do 18, 16. Então, assim, é um tipo de operação que todo mundo ganha um dinheiro expressivo para aquela sua realidade. É lógico que quem opera normalmente com no máximo 1.000 ações, o cara não vai colocar 10, 15 mil ações para operar aqui, né? Então tem todo esse cuidado. Mas quem já opera com 5, 4 mil ações normalmente, dobrar a mão, triplicar a mão, beleza. Quem já opera com 1.000, com 500 ações, às vezes ficar na operação inteira com a mão total de 5.000, tranquilo, né? Mas essa aqui, deixa eu só finalizar ela aqui, né? Deu 3.500, 3.600. Então, é um valor expressivo para mim, na minha meta, mas foi um valor expressivo para pessoa que estava ali na mentoria e estava operando com pouco, né? Muita gente conseguiu aproveitar muito bem. Então, é um tipo de operação que ela é imperdível, né? Pelos motivos que eu já citei. Previsibilidade e experiência, né? A gente já tem experiência, a gente já viu acontecer, então a gente tem que clicar e tem que ir junto com o cara. Júlio, eu não consegui fazer essa operação. Não consegui entrar hora nenhuma nessa operação, né? Tem aluno que fala isso para mim, tem gente que não consegue mesmo. O que que eu digo, né? Às vezes por hesitação, né? E às vezes por não conhecer ainda, né? Às vezes o pessoal chega lá na STTV, a gente está falando de uma coisa que já aconteceu e a pessoa nunca viu acontecer e ela não sabe ainda, então ela fica com um pouco com uma falta de confiança na operação. Então, o que que eu digo para essas duas pessoas? Amanhã, ou amanhã, né, no caso, vamos supor que isso aconteceu hoje, replays do dia sempre saem no dia seguinte, né? Então, amanhã, antes do mercado abrir, faça o replay dessa operação e veja se você consegue entender, consegue identificar tudo aquilo que a gente narrou aqui hoje. Veja se você consegue entender o porquê que ganharam dinheiro e você não. Dessa forma, se vocês tiverem o costume de fazer o replay, de entender o porquê você não fez uma operação que muita gente fez e ganhou dinheiro, alguma coisa está errada aí. Então, se você entender, na próxima vez que acontecer de novo, você já vai vir preparado e você vai ganhar dinheiro junto, certo? Porque se a gente vir de novo, mas a gente não fez o replay, não conheceu, não viu a operação, nem estava olhando para ela, beleza, não ganhou dinheiro. Aí no outro dia, o JP vem de novo, e aí de novo você é frustrado porque não conseguiu pegar. Então, é importante fazer esse replay, deixo de dica para vocês também. Se caso vocês verem alguma coisa anormal acontecendo no mercado, ou até as suas próprias operações, né? Refaça as operações, veja se você poderia ganhar mais dinheiro com elas, reveja se você poderia ter estopado mais cedo, estopado mais curto, reveja se você viu tudo que aconteceu de fato, ou se você deixou alguma coisa para trás. Então, é um exercício que eu faço, é um exercício que o Eduardo faz muito. Ele fala muito de. É um exercício que ele faz toda manhã. Toda manhã ele pega uma operação, né, do dia anterior, refaz ela, uma operação que ele já fez, tanto que levou stop ou quanto que ganhou dinheiro, para ver se ele poderia levar um stop menor ou se ele poderia ganhar mais dinheiro. E assim a gente vai montando, né, a gente vai afiando o nosso machado ali para cada vez estar mais afiado ali na leitura de fluxo.
Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se vocês falaram alguma coisa. Tô voando nessa sala. Denri Semelo. É, a gente tem, cara, no Guia do Trader, eu acho que tem o link do nosso suporte está aqui fixado aqui. Se alguém puder mandar, a gente tem um curso gratuito que a gente oferece para vocês com todas essas ferramentas, né? Todas essas ferramentas de de leitura de fluxo. Então a gente tem um curso mais voltado a entender o que a gente faz no nosso dia a dia. E ele é gratuito. Você pode falar lá com nossos suportes, vão te direcionar ali. E aí você vai conseguir entender melhor de como que funciona, como que a gente opera, um pouquinho do nosso operacional, né? Um pouquinho sobre todas essas ferramentas aqui, que pode ser novidade aqui, não só para o Denry, mas para muita gente. Quando eu cheguei aqui na leitura de fluxo, eu não fazia ideia de que existia isso, né? Então é tudo muito novo, de fato. Mas o curso é bem legal e você que não entende muito, o que é novidade para você, mas gostou da atuação aqui, de como que a gente vê o pessoal operando, né? A gente vê realmente esses candles se formando. A gente consegue ver aqui, ó, que pelo gráfico teve uma reversão de fluxo, apenas, né? Se eu te der esse gráfico aqui para você observar, você vai ver que, pô, tava vindo numa tendência de baixa, né? Tava caindo acho que 4%, quase 5%. Tava vindo numa tendência de baixa, chegou aqui num suporte e subiu e pegou uma tendência de alta. Só isso que você consegue me dizer. Mas você entende o refino de quando estava caindo de quando a gente fala assim, estava caindo numa tendência de baixa. Porém, o JP Morgan aqui começou a atuar pela região dos 65, começou a atuar. Depois dele veio o Santander que começou a atuar também. Foram pagando mais caro e conseguindo deslocar o preço para cima, deixando uma certa defesa sempre aqui. Então a gente consegue explicar o que realmente aconteceu, né? Porque a gente aqui, se a gente for analisar, porque aqui tem um fundo importante do diário do dia 18, né? Então aqui a gente consegue criar muitas teorias, mas isso aqui é o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu, a gente só consegue ver no fluxo. A gente só consegue ver o que esses caras fizeram, né, para formar esses candles aqui, para formar essa tendência, essa inversão de fluxo, que seja. Certo, nesse tipo de operação você não espera uma defesa sniper, iceberg para fazer o rompimento, certo? Gustavo, se tivesse, né, se entrasse uma defesa a meu favor aqui, uma defesa na compra, eu poderia aumentar minha mão, certo? Mas nesse tipo de operação, né, se tivesse uma defesa do lado contrário, né, eu poderia tentar sim um rompimento, visto que o motivo que eu entrei na operação ainda continua. Então, principalmente se for num range, né, num preço onde o Santander estivesse pagando, por exemplo, o Santander está pagando até o 11 aqui, né? Se eu visse uma defesa aqui no 8, o Santander trabalhando, o JP trabalhando, e essa defesa sendo consumida, eu aumentaria também. Por muito tempo ele só comprava. E de uns tempos para cá ele começou a aparecer na venda. O que é importante? A gente entender o padrão dele para a gente estar ou na compra ou na venda junto com o cara. Então, nesse dia aqui, ele vendeu 3 milhões, né? O Santander aqui vendeu quase 3 milhões. Nesse dia aqui, no dia 19, Santander também vendeu 1.800.000. Nesse dia aqui, o Santander vendeu 2.500.000, dia 24. Nesse outro aqui, dia 9/10, o JP comprou 1.300.000. Nesse outro dia, dia 7 aqui, e que dia 9, que dia 7, o Santander comprou 1.400, né? Então, assim, trouxe alguns dias para vocês verem,
aqui com prints que eu tirei, de alguns dias aqui do de Marfrig, para vocês verem que isso aconteceu por muitas vezes. E se eu puxar aqui mais um dia, ó, vou puxar aqui agora com vocês, no diário. Em algum dia que eu operei aqui, deixa eu pegar aqui para. Aqui tá no replay. Pegar o diário aqui. Nesses dias aqui, ó. Se eu operei, tá vendo que tem umas setinhas aqui minha? Isso aqui é de entrada e saída. Se eu operei aqui, foi com esses caras. Tá vendo que eu operei aqui? Um dia, dois, três, quatro, cinco. Esse dia eu não operei, ou eu não estava operando mesmo, ou o cara não veio. Então, todos esses dias aqui, vou puxar um dia. Tem negócio. Aqui do dia 2. Pegar aqui. Aí vamos ver a evolução no tempo aqui. Se esses caras estavam. Ó, dia 2 Santander, 2.500.000 comprado. Você vê que ele destoa da galera aqui. Pagar outro dia. Esse dia aqui foi que dia? Dia 9 já mostrei, dia 13. JP Morgan, 300. Comprou pouco. Mas tá por aqui. Segundo maior comprado. Então, todos esses dias aqui, gente, teve setinha minha aqui, teve alguma coisa. Então, normalmente eu só opero uma free quando esses caras estão, porque ou na compra ou na venda, né? Onde eles estão, porque se eles aparecem de algum lado, né? Eu tenho que finalizar minha operação. Então, e às vezes pode ser muito dolorido. Então, se eu tiver comprado sem eles estar na tela e eles chegarem na venda, eu tenho que sair correndo, porque o stop pode ser grande. Então já teve caso do Santander já chegar da leilão, ele chegou, boletou e já deu leilão de alta. Então a gente tem muito respeito por esses caras e, e a gente tende a operar só quando eles estão e do lado que eles estão. Matheus, a aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Pode ver depois. Que tipo de trade é esse? Desculpa a curiosidade. Isso aqui é um trade de tem um nome para ele, mas é de leitura de fluxo em ações, né? Não sei se era exatamente isso que você está perguntando, mas é de acompanhamento de player. Então é como se fosse uma escora sem defesa, né? A gente está acompanhando o player ali, seguindo a tendência que ele está fazendo, que ele está deslocando o preço. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido também. Qualquer dúvida, o pessoal tem aí meu WhatsApp, qualquer coisa, quiser conversar, bater um papo sobre a operação, ou trocar alguma ideia sobre fluxo, fico à disposição. Sejam muito bem-vindos, quem ainda não faz parte da nossa comunidade. Então, a gente tem alguns jeitos, né, de entrar na nossa comunidade. A gente tem a STTV, que funciona todos os dias pela manhã, então lá a gente opera junto. Temos alguns treinamentos, como o Guia do Trader, que é o nosso curso gratuito, mais básico ali, mais para entender o que a gente faz, para despertar uma curiosidade também, né? Entender um pouco mais de como que a gente ganha dinheiro no mercado com leitura de fluxo em ações. Temos o Vivendo de Ações também, que é um curso mais completo, onde tem todos os nossos operacionais, as nossas estratégias que a gente usa diariamente, o, o, que, tudo que a gente faz ali no dia a dia, né? Então, esse é o Vivendo de Ações. E para quem quer um acompanhamento mais pessoal, mais individualizado, a gente tem a mentoria que abre de período em período, não? A gente acabou de finalizar uma mentoria com uma turma, com a última turma, e não temos a data ainda que vai abrir a outra, mas aí, assim que tivermos algumas mais novidades, a gente fala para vocês e deixa vocês cientes.
pelos nossos canais aqui da Sociedade dos Traders. Beleza, turma? Então, muito obrigado a todo mundo que ficou aí até agora e até uma próxima. Valeu!